Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista vota pedido de impeachment do prefeito Wesley Guzmão. É a primeira vez na história política da cidade. Polícia Rodoviária Estadual registra aumento no fluxo de veículos nas rodovias que cortam o Sudoeste. Governador sanciona a criação da Companhia Baiana de Insulina. A Bahia Insulina é a primeira fábrica de insulina do Hemisfério Sul. Tribunal Regional Eleitoral convoca mesários até o dia 16 de setembro. E ainda, conheça a versão atualizada do e-título. Quarta-feira, 9 de setembro, o SB Notícias está começando. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao SB Notícias. Aqui informação, formação e conhecimento. Pela primeira vez na história política de Vitória da Conquista, a Câmara de Vereadores vota e discute um pedido de impeachment. Contratação de assessorias sem licitação e ausência até então do edital para a contratação da empresa do transporte coletivo urbano são algumas das explicações para o pedido de impeachment do prefeito Wesley Guzmão. A sessão aconteceu hoje pela manhã e a Câmara negou o pedido. A maioria dos vereadores entendeu que não houve fundamento nem indícios de irregularidade de crime administrativo supostamente praticado pelo prefeito. O assunto chamou a atenção da comunidade no último fim de semana. O pedido de impeachment do prefeito da cidade, protocolado junto à Câmara Municipal. Nós estamos protocolando o pedido de impeachment do prefeito de Vitória da Conquista, contratando empresa de transporte coletivo sem licitação. E isso acontece desde o início do mandato. Nós já acionamos a justiça e algumas autoridades fingem não ver que ele descumpre a Constituição Federal. Logo após o pedido ter sido protocolado na Câmara, o município apresentou a licitação para o transporte, publicada no Diário Oficial no mesmo dia. Na manhã de hoje, entre outras pautas, os vereadores da cidade votaram o pedido. Nós submetemos ao plenário, como manda a Constituição, o regimento interno e a lei orgânica do nosso município, e o plenário, na sua maioria, definiu que não passasse o processo de impeachment. Em quais circunstâncias um prefeito poderia sofrer um processo de impeachment? Quem responde isso para a gente é o especialista. A responsabilização do prefeito ele ocorre tanto na esfera civil, com a ação de improbidade administrativa, que é movida normalmente pelo Ministério Público, é um processo judicial, que pode determinar a perda do mandato, a indenização, a suspensão de direitos políticos, E tem também a parte penal dos crimes de prefeito, os crimes de responsabilidade, na verdade, o prefeito é o único agente político que responde penalmente por crime de responsabilidade. Ele ressalta que qualquer cidadão pode apresentar o pedido de impeachment ao Congresso ou Câmara Municipal, mas é preciso ter respaldo como provas documentais e testemunhas que provem as acusações. Até porque, hoje, qualquer pessoa pode denunciar um presidente, um governador, ou prefeito-chefe do executivo por crime de responsabilidade. Quem vai admitir ou não essa acusação vai ser o órgão legislativo, no caso a Câmara de Deputados, o presidente, a Assembleia Legislativa, o governador e a Câmara de Vereadores, no caso do prefeito. A Polícia Rodoviária Estadual registrou um aumento de 50% no tráfego de veículos das rodovias que cortam a região sudoeste durante a Operação 7 de Setembro. O pelotão tático ostensivo trabalhou no combate ao uso de álcool nas estradas e deteve 4 pessoas. O feriado da Independência do Brasil levou muitas pessoas para as estradas. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, as rodovias baianas registraram aumento no fluxo de veículos. Segundo alguns dados colhidos junto aos policiais que estão de serviço, nós tivemos um aumento de cerca de 50% em relação a um final de semana comum. E isso já era previsto porque nós observamos esse feriado com um dia a mais, onde as pessoas puderam fazer o seu deslocamento em direção ao litoral em especial e também à nossa Chapada. A Bahia tem aproximadamente 10 mil quilômetros de malha viária. A Polícia Rodoviária Estadual é responsável por fiscalizar 3.600 quilômetros. Na Operação 7 de Setembro, o policiamento preventivo e ostensivo contribuíram com baixo número de ocorrências.
nesse período de feriado, tivemos apenas 3 acidentes, né? E todos os 3 provocados por falhas humanas. Nós tivemos esses 3 acidentes, né? Um próximo a Brumado, outro próximo a Ribeirão do Largo e outro próximo a Tremedal. Por ocasião do mês de setembro, em que as ações educativas da PRE são destinadas a um trânsito mais seguro, o agente destaca outra operação realizada no feriado da Independência. Nós também tivemos, durante todo esse período também, uma ação específica com o nosso TOR, onde estivemos nas rodovias de forma itinerante, fazendo abordagens, né, e buscando principalmente a nossa ação de visibilidade junto aos motoristas, aos usuários da via também, e também de uma ação também de combate ao uso de álcool durante esse período, que é muito comum muitas pessoas aproveitarem o feriado e fazerem uso de álcool. Nós tivemos uma ação bastante positiva, né? Nós tivemos 4 casos onde pessoas foram abordadas, elas estavam fazendo uso de bebida alcoólica, né? E foram tomadas as medidas administrativas pertinentes ao caso. E nas últimas 24 horas, mais 37 pessoas foram diagnosticadas com a Covid-19 aqui em Vitória da Conquista. Vamos aqui para o telão ver os dados que são emitidos pela Secretaria de Saúde do município. Segundo a Secretaria, são 27.707 casos notificados, 5.824 casos confirmados, 1.601 por laboratório, 4.223 por testes rápidos, 12.149 casos descartados, 5.543 em investigação, 351 em recuperação, 5.360 recuperados e 113 óbitos. A gente vê agora o índice de ocupação de leitos aqui na cidade. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, são 70 leitos de UTI, 58,6% ocupados, 98 leitos clínicos, 41,8% ocupados. Agora, uma ótima notícia. A Bahia terá a primeira fábrica estatal produtora de insulina no Brasil, que será também a primeira de caráter nacional em todo o Hemisfério Sul. Depois de ser aprovada pela Assembleia Legislativa, o governador Rui Costa sancionou a criação da Bahia Insulina, que deve produzir insulina mais barata no mundo. Por unanimidade, deputados da Bahia aprovaram a criação da Companhia Baiana de Insulina, que integrará a estrutura da administração pública indireta vinculada à Secretaria da Saúde do Estado da Bahia. Após 3 anos de planejamento, será executado o projeto de construção da primeira fábrica de insulina do hemisfério sul do planeta, com investimento estimado em R$200 milhões, sendo 100% subsidiada pela iniciativa privada. Essa empresa irá ser responsável pela produção da insulina no hemisfério sul do planeta. É a primeira fábrica de insulina abaixo do Equador. Representará a independência da humanidade de um pequeno grupo de empresas que controlam a produção de insulina no mundo. Dados da Sociedade Brasileira de Diabetes revelam que pelo menos 12 milhões de pessoas vivem com diabetes e necessitam da insulina no país. A estimativa é de que na Bahia, 203.708 pessoas tenham a doença. Na capital, são 13.323. De acordo com o secretário de Saúde da Bahia, Fábio Vilas Boas, a Bahia Insulina representa um importante avanço para a construção de um polo biotecnológico para o fortalecimento do complexo industrial da saúde no estado da Bahia e também no Brasil. E a partir dessa data histórica, o Brasil e a humanidade entram numa nova etapa em que um país do hemisfério sul vai começar a produzir o mais importante produto imunobiológico de todo o mundo, que é a insulina. A Bahia Insulina é parceira da Bahia Pharma na produção de insulina para o SUS. O equipamento será o primeiro do país na produção de insulina. O objetivo é que quando estiver em funcionamento não haja mais a necessidade de importação dessa medicação. A companhia também poderá comercializar o excedente de sua produção no mercado privado e também no exterior. Além dos impactos positivos na área de saúde, no caso da economia baiana, a operação representa o desenvolvimento de um novo segmento industrial, com alta tecnologia. A fábrica de insulina prevê a geração de até 300 empregos diretos e 1.000 indiretos.
Chegou a hora da previsão do tempo. Não deve chover nos próximos dias aqui na cidade. Veja agora como ficam o tempo e a temperatura para a Vitória da Conquista e região. Céu com muitas nuvens e o tempo fica parcialmente nublado, mas não deve chover em Vitória da Conquista. Os termômetros registram a temperatura mínima de 12 graus e a máxima de 26 graus. Vamos conferir agora como ficam o tempo e a temperatura para outras cidades da região. Em Anagé, predomínio de sol sem previsão de chuva. A mínima é de 16 e a máxima de 29 graus. Em Itapetinga, céu parcialmente nublado, também não tem previsão de chuva para a cidade. A menor temperatura registrada é de 14 graus e a maior pode chegar aos 30 graus. O céu fica parcialmente nublado na maior parte do tempo na cidade de Jequié. Os termômetros variam entre 19 e 29 graus. No próximo bloco, o TRE convoca mesários até o dia 16 de setembro e conheça a nova versão do e-título. O SB Notícias volta já. Eleitores de todo o país vão às urnas escolher prefeitos e vereadores. Mas você sabe quais são as funções de um vereador? O vereador faz parte do poder legislativo da cidade. É um representante da sociedade. É ele que elabora projetos de lei que depois vão ser votados na Câmara Municipal. Também é responsabilidade do vereador fiscalizar as ações da prefeitura, principalmente no que diz respeito ao cumprimento da lei e à boa gestão do dinheiro público. A eleição para vereador é proporcional. Isso significa que nem sempre os mais votados conseguem um cargo na Câmara Municipal. Isso porque o Código Eleitoral prevê a aplicação dos quocientes eleitoral e partidário para esse tipo de votação. O quociente eleitoral é o número de votos válidos dividido pela quantidade de vagas. Por exemplo, se na votação para vereador forem confirmados 9.000 votos válidos e existem 9 vagas, o quociente eleitoral é igual a 1.000. Para saber o quociente partidário, é só pegar a quantidade de votos recebidos por todos os candidatos do partido e dividir pelo quociente eleitoral. Nessa mesma eleição imaginária, por exemplo, se um partido recebeu 2.000 votos, vai ter direito a 2 vagas na Câmara Municipal. Essas vagas vão ser ocupadas pelos 2 candidatos mais votados do partido. Nossa gente, no verso e na canção, na tinta, no pincel, no lápis e no papel, no palco chão, a lente, nossa gente. Ingressar à universidade pública de qualidade reconhecida foi extremamente importante na construção da minha caminhada. O seu compromisso com a formação crítica do graduando, o seu compromisso com a ciência, com a extensão e com a pesquisa, foram fundamentais para que eu alcançasse tudo o que eu alcancei até hoje. Foi através das experiências que tive durante essa formação que eu pude me reconhecer e também me fortalecer enquanto artista, enquanto educadora e pesquisadora. Fui aluno da UESB. Eu fui formado e reformado na universidade pública. E como egressa do ensino público, entendo que tem uma responsabilidade social. Essa relação universidade-comunidade sempre foi muito forte. Gratidão, família UESB. Parabéns pelos seus 40 anos de existência. UESB, 40 anos. Conhecimento para uma vida plena. Esse ano tem eleições municipais, mas vai ser diferente por causa da pandemia. Todo ano sou mesária, mas esse ano estou um pouco preocupada. Eu quero ajudar o país, mas será que é mesmo seguro? Vontade de ajudar o país, né, minha filha? Mas não precisa ter medo. A sua saúde também é muito importante. A Justiça Eleitoral adotará protocolos rígidos para que os mesários cumpram seu papel com toda a segurança. Se você não faz parte do grupo de risco para o coronavírus, seja mesário. A Justiça Eleitoral conta com você. Seja um mesário voluntário.
O SB Notícias está de volta e a gente fala agora sobre as eleições 2020. O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia estima que quase 110 mil mesários, entre convocados e voluntários, atuem nas eleições municipais deste ano. Mas por causa da pandemia, os cartórios eleitorais têm percebido uma queda no número de cadastrados. As zonas eleitorais de Vitória da Conquista já têm uma redução de 15%. Essenciais às eleições, os mesários estão sendo convocados para atuarem nas eleições municipais 2020. No estado, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia fará a convocação até o dia 16 de setembro. Nós entramos em contato por telefone com esses voluntários, eles confirmam a convocação. Depois que a gente conversa com aqueles que já trabalharam nas eleições passadas, nós passamos a contactar os voluntários novos, aqueles que nunca trabalharam, que não trabalharam nas eleições 2018 e que desejam trabalhar este ano. Agora, se ainda assim restam vagas, se nós não conseguimos 100% de voluntários, aí a zona eleitoral procura convocar. Isso segundo alguns critérios. O eleitor, neste ano, tem que ter abaixo de 60 anos e a gente observa o grau de instrução, priorizando aqueles que têm nível superior completo e aí em ordem decrescente. Por conta da pandemia, os cartórios eleitorais têm percebido uma queda no número de cadastro de mesários voluntários, além das desistências. Uma preocupação que chegou em Vitória da Conquista. Cerca de 15% dos voluntários disseram que não vão poder trabalhar por conta da pandemia. Mesmo com medo do coronavírus, se depender da servidora municipal Raquel Bispo, a Covid-19 não vai atrapalhar o processo eleitoral. A gente sabe que a Justiça Eleitoral, ela com certeza vai garantir a nós mesários e também a todos aqueles eleitores a segurança para esse momento, né? Então, imediatamente eu voltei meu pensamento e sim, não me preocupo, porque eu sei que tanto nós quanto os eleitores estarão muito bem seguros. Vitória da Conquista possui 2.128 mesários distribuídos para trabalharem em 532 sessões eleitorais, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Garantir eleições seguras para eles é uma das rigorosas medidas adotadas pela Justiça Eleitoral. Nós estamos aguardando receber do TSE e do TRE máscaras, protetor facial em acrílico, álcool gel, todo esse equipamento de proteção individual para garantir a segurança do mesário. Além disso, no dia da votação, haverá um protocolo que vai fazer com que o mesário não precise tocar em documentos de eleitor. O eleitor vai ser convidado a levar a própria caneta. Somente em caso de o eleitor não ter a caneta no momento, o que nós sabemos até o momento é que os cuidados serão tomados e nós esperamos contar com todo esse material para poder repassar ao mesário na sessão eleitoral. Além dos protocolos sanitários particulares a essa eleição, mesários de todo o país também possuem benefícios ao exercer a função. O mesário fará o treinamento à distância, mas ainda assim ele terá direito a 2 dias de folga no trabalho pela participação nesse treinamento. A gente continua falando sobre as eleições. O Tribunal Superior Eleitoral disponibilizou a versão atualizada do aplicativo e-Título, com novos serviços disponíveis ao eleitor, layout moderno e ainda mais segurança na hora de sua utilização. A nova versão permite realizar cadastro como mesário voluntário, consultar débitos com a Justiça Eleitoral e emitir guias de pagamentos. Dança na palma da mão, ou melhor, no aplicativo do celular. O e-Título é uma evolução do título de eleitor e recentemente apresentou novidades. Está disponível para download nas plataformas Android e iOS. O e-Título é um aplicativo que é disponibilizado pela Justiça Eleitoral, que o eleitor pode baixar no seu smartphone e, através do e-Título, ele tem conhecimento de todas aquelas informações do seu cadastro eleitoral e algumas funcionalidades também, como certidões
outras necessidades que o eleitor possa ter lá no e-título, ele vai verificar. Também é necessário frisar que com o e-título ele sabe com precisão, não é? Com precisão, o local de votação e a sessão que ele estará apto a, no dia 15 de novembro, vamos frisar novamente, ter o seu acesso e direito de voto. É bom porque houveram algumas modificações, né, com eleitores deslocados para outras sessões. Então, o eleitor verifique, porém, dentro do mesmo local de votação, né? Não vai se modificar o local de votação. Algumas sessões, eleitores foram transferidos por questão, né, logística para nós trabalharmos durante esse período. Então, com antecedência, o eleitor baixa no seu smartphone este aplicativo, é seguro, ele vai verificar todas essas informações e ele vai poder ter a segurança, né, para saber o seu local de votação e a sua sessão que ele está apto a exercer o seu direito de voto. Recentemente, o Tribunal Superior Eleitoral disponibilizou a nova versão do e-título com mais serviços para o eleitor. A partir de agora, é possível realizar o cadastro como mesário voluntário, por exemplo, e consultar também dívidas junto à Justiça Eleitoral, entre outras novidades que você vai conferir agora. A atualização do aplicativo traz novidades que buscam sua adequação à Lei nº 13.709/2018, a Lei Geral de Proteção de Dados. Entre as novidades, a nova versão promete facilidade de acesso. No primeiro acesso, basta que o usuário informe o número do CPF ou do título eleitoral. O aplicativo dispõe de melhorias de acessibilidade para pessoas cegas, além de trazer algumas informações sobre o acesso e as condições da sessão eleitoral. Por meio do aplicativo, é possível emitir a guia de pagamento dos débitos mais comuns com a Justiça Eleitoral. O aplicativo passa agora a permitir também que o eleitor se cadastre como mesário voluntário, opção equivalente a uma declaração presencial apresentada no cartório eleitoral. O eleitor poderá, por intermédio do aplicativo, emitir as certidões de quitação eleitoral e de crimes eleitorais e também poderá consultar os locais aonde poderá ir para justificar a ausência à urna. Outra novidade que será implementada no futuro é a possibilidade de justificar a ausência às urnas pelo aplicativo. O eleitor poderá anexar documentos comprobatórios da ausência usando o próprio e-título. A Justiça Eleitoral recomenda que os eleitores baixem o aplicativo antecipadamente para evitar eventuais filas virtuais nos dias que antecedem o pleito e que podem comprometer a qualidade da conexão em virtude da grande quantidade de acessos simultâneos. O ESB Notícias fica por aqui. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube. Você pode mandar a sua sugestão entrando em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, 3424-8763. Obrigado pela companhia e até mais.